estamos na nossa quinta online, como lidar com dinheiro. Tivemos mensagens muito poderosas, já falamos sobre os princípios intangíveis, né? A cultura da miséria, como Deus quer que a gente ganhe dinheiro. Já falamos dos princípios financeiros de José, como que ele administrou ali o Egito, né? No tempo da prosperidade, no tempo da não prosperidade, no tempo ali da falta. Falamos também sobre onde colocar o nosso dinheiro. Na quinta passada, nós tivemos aqui nossa entrevista, nossas perguntas e respostas com o apóstolo Joel. Foi muito legal, tiramos várias dúvidas. Nós recebemos muitas perguntas. E nós tivemos aqui com o apóstolo Joel respondendo a maioria delas. Foi muito bom. Você pode conferir todas essas mensagens aqui no nosso canal no YouTube, Renovada Cantareira. Ou também já está disponível lá nos nossos agregadores de podcast. Você pode, se perdeu alguma das mensagens, corre lá e confere para você acompanhar a série inteira, tá bom? E hoje, nossa última, então, série de como lidar com dinheiro, nós vamos terminar, vamos fazer a parte 2 de perguntas e respostas, e nós vamos aqui responder algumas perguntas que faltaram. E para esse momento, eu quero convidar aqui o pastor Alex para estar conosco. Seja bem-vindo à nossa quinta online. Boa noite para você que está na sua casa, que Deus possa te abençoar. Estamos muito animados com tudo que nós estamos vivendo nessa série de mensagens. Como o apóstolo Joel falou na semana passada, na verdade nós estamos em uma conferência que está durando todo esse mês de outubro, sempre às quintas-feiras. E como nós estamos felizes, porque temos certeza que essa mensagem ela mudou muitos conceitos, alguns paradigmas que nós tínhamos a respeito de vida financeira e até mesmo sobre finanças no contexto da igreja, na nossa vida como dizimistas e ofertantes. Então a gente está muito feliz, crendo que nós vamos ouvir muitos testemunhos a respeito dessa série de mensagens, né, amor? Amém, eu creio muito nisso. E então, para nós começarmos a nossa quinta online, queria te convidar a fechar os seus olhos. Vou pedir para o pastor Alex estar orando por nós, para que a gente esteja aí preparado para tudo que vamos viver nessa noite, amém? Amém. Então, se você puder, fica de pé na sua casa, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esta quinta-feira à noite. Muito obrigado, Deus. Nós estamos encerrando esse mês de outubro com a convicção de que coisas grandiosas o Senhor produziu na nossa vida, a começar, Senhor amado, do nosso interior, na nossa mentalidade, Senhor amado, como cristãos, na nossa mentalidade empreendedora, na nossa mentalidade como administradores dos recursos que o Senhor tem nos confiado, e que nessa última parte, e não menos importante, que nós possamos esclarecer muitos princípios, não como coaches ou especialistas humanos, mas como pastores, líderes que são apaixonados pela Tua Palavra e apaixonados pela igreja que nós estamos pastoreando, a Metodista Renovada na Serra da Cantareira. E com princípios bíblicos, nós possamos compartilhar verdades que possam ser transformadoras na vida de pessoas, em nome de Jesus. Pai, nós oramos também que nesta quinta online, que palavras proféticas e de conhecimento sejam liberadas à medida que nós formos respondendo cada uma dessas perguntas, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor aí na sua casa, pode se assentar em nome de Jesus. Vamos lá então. Preparados? Apertem os cintos e vamos lá para mais perguntas então. Bom, para começar eu quero perguntar aqui então a respeito de dízimos e ofertas. Ficamos pendentes de responder. É possível parcelar o dízimo? Uau! E aí? De tantas perguntas que nós respondemos, algumas ainda ficaram, e essa aqui eu achei o máximo. É possível parcelar o dízimo? Veja, quando nós falamos a respeito de dizimar e ofertar, biblicamente falando, não existia essa possibilidade na época, e não se tem nenhum relato bíblico de pessoas dizendo e parcelando o dízimo, né? Mas eu quero dizer o seguinte: a ideia, assim, não tem biblicamente nada que te garanta que você possa parcelar o dízimo. A grande questão de parcelar o dízimo ou de parcelar qualquer coisa é que você vai acumulando prestações. Você vai acumulando um valor que você vai pagar. Por exemplo, o que acontece? O dízimo, nessa linguagem que nós usamos de técnica ou de cartão de crédito, é uma contribuição recorrente, algo que você vai fazer
mensalmente. Algumas pessoas, como eu e a Adriana, nós dizimamos quinzenalmente, por exemplo. Então, o que acontece? Quando você fala em parcelar o seu dízimo, você está dizendo o seguinte: você está dizendo que você vai pegar um valor, que você vai ter que passá-lo no mês seguinte, e que você vai fazer novamente no terceiro, no quarto e no quinto mês. O que vai acontecer? Além de você estar acumulando dívidas, você pode trazer inconscientemente para você que a igreja de alguma forma está te prejudicando ou está roubando de você a possibilidade de você ser próspero financeiramente, porque um valor que você vai dando recorrente vai virando uma bola de neve. Então você vai parcelar o seu dízimo aqui, vamos supor que você vai parcelar o seu dízimo de R$1.000, então você vai parcelar o seu dízimo em 5 vezes de R$200, aí no mês que vem você vai fazer mais uma parcela de 200, então você vai, na verdade, acumulando prestações e você vai, na verdade, tendo problemas na sua vida financeira, na administração, porque vai virando uma bola de neve. Veja, por que eu estou falando isso? Porque dízimo é algo que você vai ter, em princípio de obediência, de entregar ao Senhor, você tem aquele valor, porque, como o apóstolo Joel falou na semana passada, é dos seus rendimentos, de toda a tua renda. Então aquele valor de R$1.000 que você vai dizimar, ou aquele valor de R$100 que você vai dizimar, fatalmente ele entrou, então ele precisa sair integralmente. É igual como você vai pagar uma fatura de cartão de crédito, pague sempre a fatura integral, para que você não venha a fazer com que as coisas virem uma bola de neve. Então, não posso falar que está errado, o que eu posso dizer sim, vai ser inviável a curto, médio e principalmente a longo prazo, porque tudo vai virar uma bola de neve, porque a ideia é que você seja um fiel dizimista todos os meses. Acho que ficou claro, né? Ficou, amém. Bom, vamos para a segunda pergunta, posso fazer? Pode, e pode responder também, vamos responder junto. Segunda pergunta, portanto, a pessoa perguntou, baseado no texto de Mateus 5, 23, 24, e diz assim o texto: porque se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. O que fazer quando ficar protelando essa questão de ir até o irmão e se reconciliar? Bom, o que fazer? Não protelar, né? Vamos lá consertar, fazer o que a palavra pede. Mas o que eu entendo a palavra nos falando aqui, nós estamos ofertando, entregando algo ao Senhor. E mais uma vez a gente volta a falar, Deus não tem interesse no nosso dinheiro, Ele tem interesse na nossa motivação, na nossa obediência, né? Então, o que adianta eu ter um coração que entrega uma oferta de gratidão, mas não cumpre um princípio da palavra de perdoar o meu próximo, de viver bem com todos, de dar a outra face? Então isso fica incoerente, e isso acaba se tornando até uma hipocrisia. Então a palavra fala, não adianta você vir aqui e dar o seu dinheiro, porque às vezes a gente tem aquela intenção também de que o dinheiro paga qualquer coisa. Eu estou ofertando, estou dizimando, está tudo certo. E aí o restante da vida não está. Então, o Senhor, Ele nos pede o nosso coração, a nossa vida por inteira. Ele não está interessado nas nossas finanças, nos nossos recursos. E tudo que a palavra nos coloca ali para nós fazermos como um princípio, é para nos proteger, é para nos dar uma vida de bênção, de prosperidade. Então, não adianta eu ser fiel em uma área da minha vida, mas não ser fiel em outra área da minha vida. E eu entendo que aqui é um sinal amarelo que foi deixado ali na Bíblia. Pare e pensa, será que é coerente eu ofertar no altar, demonstrar gratidão, dizer ao Senhor que eu amo através da minha oferta de gratidão, mas não amar o meu próximo? Porque os 2 principais mandamentos da palavra é amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a mim mesmo. Então não adianta eu estar ofertando e dizimando se eu também não amo a Deus de todo o meu coração e se eu não amo o meu próximo. Então, até uma pergunta que teve semana passada foi: por que todos são dizimistas e ofertantes fiéis? Porque uns prosperam mais do que outros. Aí é uma questão de por que uns prosperam mais do que outros? Porque uns têm a vida inteira de retidão e outros, às vezes, negligenciam áreas da vida. Então, a prosperidade, ela é uma combinação. É quando nós temos a nossa vida de acordo com a palavra, a prosperidade, ela vem.
Então, eu não posso só ser fiel em uma área, em outra não, né? Então, o que fazer para não protelar? Entender que para Deus, não entrega, Ele não aceita as coisas meia boca, de qualquer jeito. Ele nos quer por inteiro. E se eu amo o Senhor, eu tenho que ter um coração disposto a fazer tudo por inteiro. A amar por inteiro, a me doar por inteiro, louvar por inteiro, dizimar e ofertar por inteiro, e não fazer as coisas pela metade. Então, às vezes, eu já vi isso. Não vou ofertar hoje porque eu, então, não me reconciliei com meu irmão. Então, a gente acaba virando uma bola de neve de problemas, né? Então, o que eu faço para não protelar? Obedeça, né? Vai, se conserte com teu irmão, então entregue a sua oferta ao Senhor, porque o Senhor vai receber a tua adoração e vai trazer a bênção e a prosperidade sobre a sua vida. Uau! Tá vendo? Você tinha que responder essa. E essa pergunta, na verdade, ela leva a uma pergunta que nós colocamos, porque eu achei muito interessante essa pergunta e acabamos não fazendo ela na semana passada. Que diz assim: dinheiro é só dinheiro ou tem mais questões envolvidas? Essa talvez seja uma das perguntas mais legais que a gente recebeu. Dinheiro é só dinheiro ou tem mais outras questões envolvidas? Pergunto isso porque a nossa primeira mensagem falou sobre o conceito da prosperidade, que não é só dinheiro. Eu achei muito interessante a resposta que a Adri acabou de dizer, é justamente essa. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas versões, mamon. A grande questão que dessa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, e depois, um capítulo à frente, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, Jesus, e a palavra do Senhor diz a respeito de servir a dois senhores, um a Deus e outro ao dinheiro, a mamon, é que dinheiro não é só dinheiro. Dinheiro é perdão, dinheiro é reconciliação, dinheiro é sabedoria, dinheiro é fé, dinheiro não é só o papel ou o cartão de crédito que você tem na sua carteira, aquele cartão Platinum e tudo mais, não. Aquele Black, enfim, todos esses cartões que existem aí. Dinheiro não é só o plástico do cartão ou o papel moeda que nós imprimimos as nossas cédulas. Na verdade, dinheiro é tudo aquilo que nós trabalhamos e que envolve as decisões que nós tomamos na nossa vida, na nossa família. Então, por exemplo, dinheiro, ele também tem a ver com administração. Dinheiro tem a ver com sonhos, porque para que conquiste os seus sonhos, você vai precisar, basicamente, de dinheiro, de recursos. Por exemplo, algum tempo atrás, eu estava ministrando sobre dízimos e ofertas, algum tempo atrás, diga-se muito tempo atrás, e falei que, na verdade, todos nós temos sonhos. Alguns têm sonhos de casar, outros têm sonho de comprar um carro novo, outros têm sonho de comprar uma casa própria, outros têm sonho de conhecer um país, um outro país, outros têm sonhos de se vestir melhor. Que outro sonho pode ser de exemplo aí? São tantos. São tantos sonhos. E para e esses sonhos, como que nós alcançamos e realizamos esses sonhos? Por meio do dinheiro, por meio do recurso financeiro. Então, dinheiro nunca vai ser só o dinheiro. É tudo que envolve. Por exemplo, isso estou falando dos sonhos, que é o lado positivo. Mas dinheiro também envolve ganância. Não é só dinheiro, mas é ganância. É amor ao dinheiro, é orgulho, é soberba, é vaidade. Sabe, então nós vamos entender o seguinte: quando nós falamos de vida financeira, ou como lidar com dinheiro, preste atenção, dinheiro não é só dinheiro. E é um grande erro que muitas pessoas colocam dinheiro como um Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por que a Bíblia fala isso? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque ele está dizendo já isso, que dinheiro não é só dinheiro, é tudo que envolve e pode levar a nossa vida para o lado positivo, que é uma vida abundante aqui na terra, que nós vamos falar sobre isso no final, ou levar a nossa vida para o inferno, que é a destruição total, que é o amor do dinheiro, a raiz de todos os males. Entrou um bicho no meu olho. Ao vivo é assim mesmo, né? Então, só não complementando, mas dando sequência nessa pergunta de Mateus 5, 23 e 24, de protelar o perdão. Então, acho que nessa parte de dízimos e ofertas, as perguntas que ficam... não, tem mais uma que eu quero fazer para você. Minhas ofertas, em vez de eu entregar na igreja, posso ajudar a vida de alguém? Tá. Antes de responder essa pergunta, eu queria só
fazer mais uma colocação a respeito de dinheiro ser só dinheiro, né? O dinheiro, ele simbolicamente representa poder, né? E eu vejo que exatamente esse é o problema, né? Hoje a gente vê muitas pessoas querendo muito dinheiro porque ele representa um poder, então isso engrandece o meu coração e eu tenho o poder de conquistar, de avançar, Mas nós precisamos tratar o dinheiro não como se ele fosse o nosso dono, mas como não? Eu sou o dono do dinheiro, não o dinheiro é o meu dono. Ele não me domina, mas eu domino ele. E por isso eu vejo um contraste muito grande, né? Enquanto o mundo se prega em poder, em se adquirir mais, acumular bens, como falamos na outra quinta, a palavra nos ensina a ser generosos no ato de dar, sermos generosos no ato de ofertar, sermos generosos em abençoar. Ele nos ensina a dar. E eu entendo a palavra fazendo isso para nos proteger. Porque quando eu pego meu dinheiro e eu dou ele, eu estou mostrando para o meu dinheiro que quem manda nele sou eu. Uau. Ele não tem poder ou domínio sobre mim. Uau. Mas eu tenho poder e domínio sobre ele. Então a palavra nos ensina a ser generosos no ato de dar, de dizimar, de ofertar, de abençoar a vida das pessoas, porque ela está nos protegendo para que o nosso coração não se encha de orgulho e não seja dominado pelo poder que o dinheiro teoricamente nos proporciona, né? É um poder destrutivo, na verdade. E é a raiz de todos os males, né? Hoje nós vivemos o que vivemos por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro. E era essa a colocação. Minhas ofertas, ofertas, em vez de entregar na igreja, posso ajudar a vida de alguém? Pode fazer as duas coisas, entregar a sua oferta na casa do Senhor e abençoar a vida de pessoas. Então, nós somos dizimistas e ofertantes fiéis na casa do Senhor, porque nós entendemos a casa do Senhor como uma terra fértil. Então, quando nós trazemos o nosso dízimo, nós trazemos com o nosso coração assim de devolver, é um ato de obediência e gratidão pelo recurso que nos foi dado naquele mês. Quando nós trazemos a nossa oferta, nós estamos entendendo que nós estamos plantando uma semente neste lugar, na igreja, porque aqui a igreja, nós não encaramos a igreja como essa estrutura de paredes, mas como um lugar que gera vida. Então, nós plantamos a nossa oferta aqui porque nesse lugar sai vida, desse lugar sai salvação, é desse lugar que pessoas têm encontro com Jesus, é neste lugar que pessoas são abençoadas, é neste lugar em que também se tem recursos para abençoar uma comunidade, uma sociedade, um bairro. Então, nós entendemos que aqui nós lançamos a nossa semente e nós também somos generosos no ato de abençoar pessoas. Então, nós sempre temos muita alegria em abençoar pessoas, mas nós não substituímos, não é uma troca. É uma coisa a mais que nós fazemos. Então, vira e mexe, a gente abençoa alguém. Já fizemos muitas ofertas grandes, ofertas pequenas. O Senhor nos toca para abençoar. Já demos carro, aliança, já pagamos viagem de lua de mel, já ofertamos muito na vida das pessoas, ofertamos ainda hoje, continuaremos fazendo. Inclusive, faz parte das nossas orações, quando nós pagamos as nossas contas e oramos pelas finanças, que o Senhor nos prospere, porque queremos ser generosos em abençoar pessoas. Sempre foi, e a gente ora isso todos os meses, que o Senhor nos dê condições de sermos abençoadores de famílias. Então, eu entendo, deu para entender o que eu quis dizer? Sim. Nós temos que fazer as três coisas, sermos generosos no ato de abençoar pessoas, mas também no ato de ofertar. É a nossa sementinha plantada aqui, no lugar que é o reino de Deus representado aqui, né, onde gera vida. E pensar assim, né, como nós falamos na semana passada, que o apóstolo Joel estava conosco, falando sobre a questão do ofertar, e que quantas pessoas ofertam até muito mais do valor do que elas dizimam, porque entendem que a semeadura é o que vai fazer com que nós venhamos a colher frutos, que nós venhamos a colher a respeito daquilo. E nenhum fundo de investimento, que foi outra coisa que nós falamos na semana passada, caso você não conseguiu assistir ou ouvir, está aqui no nosso canal do YouTube e também nos nossos agregadores de podcast. Ouça a mensagem, o Perguntas e Respostas, parte 1, com o apóstolo Joel presente aqui, e nós falamos sobre isso. A oferta é uma arma de ataque. Não existe nenhum fundo de investimento que diz que te dará 30, 60, 100 por 1.
Não existe nenhum fundo de investimento com essa rentabilidade. Então, quanto mais você oferta, mais você vai receber. Óbvio que nós não ofertamos porque nós queremos, ou por ganância, por vaidade, por orgulho, por queremos receber algo em troca. Isso é uma consequência, entenda isso. Nós ofertamos porque amamos a dar, servir, amamos ser bênção na vida de outras pessoas, a começar na nossa igreja local. E veja, a Adriana falou o seguinte: seja fiel nos dois, porque nós temos que, a oferta, eu também vejo, me corrija se eu estiver errado, você tem essa autoridade, a oferta também tem uma questão de honra. Nós temos visto muito isso nesse ano de 2020, a questão da oferta junto com a palavra honra. Então, olha, você pode e deve ofertar na vida de outras pessoas como nós ofertamos, mas também às vezes Deus nos presenteia com algumas ofertas que nós recebemos, e Deus é muito bom e generoso, porque eu aprendi algo: ninguém ganha de Deus na arte de dar, ninguém. Quando você fala assim, eu dei tanto, Deus olha e fala para a sua vida, mas eu te dei mais do que isso, você nem percebeu, inclusive eu te dei a vida, né? Então, mas é só um parênteses, né? Mas enfim, voltamos, a oferta, ela está atrelada à palavra honra. Então você está na nossa igreja na Cantareira, você está e faz parte da nossa comunidade de fé aqui na Renovada Cantareira, e você então tem sido abençoado, você tem sido edificado, a sua família tem sido transformada, a sua família tem sido mudada. Nós ouvimos tantos testemunhos, segunda-feira na nossa live, um bate-papo com os nossos líderes, entrevistamos o Fábio Sonoda, e ele falou do testemunho de Deus na vida dele, da transformação testificada pela esposa, pela filha, pelos amigos. Então, existe um mover de Deus operando na nossa igreja, existe um agir de Deus, e quando nós falamos em oferta, nós temos que honrar. E aí quando a gente fala de honra, muitas vezes nós honramos algumas pessoas e algumas instituições, mas muitas vezes não honramos a nossa própria casa. Isso não fala só do dinheiro, mas honrar com atitude, honrar a esposa, honrar os filhos, honrar o marido. Quando nós reconhecemos aquilo que eles são para nós, nós queremos honrar. E quando você é generoso com a sua oferta, você precisa também honrar a sua igreja. E honrar e abençoar a vida de outras pessoas. Então, faça os dois. Amém? Então, com essa pergunta, nós encerramos aqui a nossa dízimos e ofertas, certo? Certo. Vamos então para o próximo. O próximo e último que ficou, que talvez foi talvez um dos mais importantes, assim, mas que a gente acabou não conseguindo ter tempo para responder, é falando sobre dívidas, né? O que o senhor diria sobre pessoas... O pastor Joel deu a resposta. Foi a única que a gente fez. Foi? Vamos lá, gente. Quem faz ao vivo, né? E, então, a pergunta sobre dívidas é... Como sair das dívidas? Você que é uma expert em gestão financeira. Expert em gestão financeira, veja bem, né? Aleluias. O pastor Joel falou muito sobre isso na semana passada. Falou sobre planejamento, né? Então, eu vou colocar aqui de uma forma prática o que ele comentou na semana passada. Nós vamos disponibilizar, ou já disponibilizamos, não tenho certeza. Já está na internet. Eu vou perguntar para o nosso staff aqui no ponto. Disponibilizamos a planilha? Nós temos uma planilha e nós já tivemos muita dificuldade nessa questão financeira, tá? E aí, a palavra fala que aonde não tem... Como é o versículo? Onde está a casa dividida, ela não... Reino dividido não subsiste. Então, a primeira coisa, né? Como que a gente sai da dívida? E tem que ter a primeira coisa aqui, a comunicação entre marido e mulher, entre os pais e os filhos. Como é importante essa parte de comunicação, porque esse é o princípio para sair das dívidas. Então, às vezes, a esposa tem um plano mirabolante na cabeça e o marido tem outro, e os filhos não fazem ideia do que está acontecendo. E aí ninguém se conversa, porque quando senta para conversar é briga. Então, não é esse o caminho. Esse não vai... Lidar com a dívida desse jeito não vai trazer... a solução para o problema. E aí eu vejo que existe uma resistência até maligna para que o casal se comunique nessa área, porque a falta do dinheiro, o motivo de estar endividado, ou a causa a dívida é a causa de muito divórcio. Então a gente já viu muitos casais se divorciando porque faltou dinheiro, mas não faltou amor.
Por conta da falta do dinheiro, a falta de comunicação, a falta de diálogo, de não saber lidar com a situação, isso gerou um divórcio, gerou a destruição de uma família. Então, assim, dicas na prática. Precisa sentar para conversar. A gente não consegue resolver um problema sem ter certeza do tamanho do problema. A gente tem que pegar esse gigante e falar, vem aqui que eu vou te encarar e a gente vai te derrotar, em nome de Jesus. Não olhar para as dívidas é um grande erro. Então, sente com a sua família, comece a conversar sobre as dívidas. Antes de entrar no assunto, ore. Ore vocês dois, ore a família, entre em oração, peça para que o Espírito Santo domine ali a mente, os corações, traga direção, traga sabedoria para lidar, para que haja paz na comunicação. E aí conversem com calma, respirando, engolindo o sapo, se preciso for, bota um ketchup e faz descer. Respira e conversa. E coloca quanto vocês ganham, as despesas que vocês têm mensais, fixas, conta de água, aluguel, prestação do apartamento, carro, gasolina, mercado, conta de luz, conta de água, gás, telefone, internet, tudo que tem ali de despesas fixas. Numa outra planilha, você coloca tudo que você tem de dívida. Se é cartão de crédito, se é limite do banco, tudo que você tem de dívida, coloca numa outra planilha para você saber o montante, saber exatamente com o que você está lidando. E ali você vai saber quanto entra, quanto você tem, se o seu salário, se a sua realidade ali financeira dá para pagar as contas mensais básicas. Começa por aí. Eu posso ter uma internet de 200 megas e pagar R$300 por ela? O meu salário condiz com isso? Sim ou não? Não. É necessário? Isso é para trabalho? É uma coisa que eu não posso tirar? Entendeu? Então, a gente vai vendo, a nossa realidade tem que estar adaptada com... As nossas despesas fixas têm que estar coerente com aquilo que eu recebo, não pode ser mais. Se é mais, então eu preciso reorganizar isso de modo que ela fique dentro da minha realidade financeira. E ir orando para que o Senhor me prospere, para que a gente vá ali prosperando, vendo mais recursos, para que o padrão mude, né? E ver quanto que é as despesas, ver os parcelamentos que podem ser feitos, que parcela que cabe no seu mês. Começa a negociar uma parte por vez e não tenha pressa. Planeje isso. Saiba como fazer. Então, se você vai demorar 3 anos para colocar isso em ordem, então seja fiel durante esses 3 anos para que você consiga colocar isso em ordem e depois dê os próximos passos. Né? Às vezes a gente quer que venha o dinheiro inteiro e quite tudo de uma vez para a gente se livrar. Às vezes acontece, mas nem sempre é assim. Então, às vezes a gente vai ter que dar um passo de cada vez, devagar, para poder chegar lá no fim. Mas tudo é possível. Com oração o Senhor, e organização, o Senhor sempre abre portas. E recursos vêm de lugares que a gente nem imagina. Então, é importante a gente ter esse olhar de planejar, né? De ter esse cuidado em olhar, em orar, em pedir recursos. E visualizar. Porque, às vezes, você não visualiza e a bênção vem. E quando o dinheiro não tem propósito, ele se perde no bolo, né? Então, às vezes o Senhor tem até para enviar o recurso, às vezes o Senhor envia uma bênção de uma oferta, um dinheiro que você não estava esperando, mas se você não tem a vida ali organizada, você nem sabe o que você vai pagar primeiro. Então, é preciso ter esse planejamento e essa organização. Uma coisa bem simples. E procurem fazer isso juntos, né? Se você está com seu marido, faça junto, nem que seja para estar ali, orar junto, para vocês saberem, os dois entenderem o que está acontecendo. Eu acho muito interessante isso, né? E quanto mais se protela para resolver a questão das dívidas, maior vai ser o prejuízo, juros em cima de juros, que são muitas vezes desumanos, questões que ficam latentes ali. Quanto mais você demorar para encarar esse gigante chamado dívida, mais você vai ser prejudicado e mais tempo você vai levar para sair dele. Enquanto a Adri estava falando, veio aquele texto de 2 Reis, capítulo 4, que diz assim: certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, olha só que interessante, certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas, ela não está falando de qualquer pessoa, está falando de um crente aqui, trazendo para o contexto. Então até crente pode estar endividado, tá? Então presta atenção.
dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse servo temia o Senhor Deus. Mais uma vez: mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. A primeira questão da dívida que a gente precisa entender é que mais cedo ou mais tarde o credor vai bater na tua porta, o credor vai ligar incessantemente no seu telefone. O credor, uma hora ou outra, vai aparecer diante de você, e talvez até de uma forma constrangedora, né? Então, quantas vezes nós recebemos ligação de cobrança de pessoas que nós, de certa forma, estão à nossa volta, que não somos nós, mas que estão à nossa volta. Você conhece fulano de tal? E aí você fala: conheço. Então aqui é da financeira tal. Aí você fala: meu Deus, como é que a pessoa descobriu meu telefone? Que tipo de vínculo? Então, às vezes o credor vai bater na nossa porta, e isso até vai gerar um constrangimento. Então preste atenção, não protele resolver as suas questões financeiras, procure resolver. Nós deixamos até essa por último, porque a gente entende que é muito bom sonhar sobre vida financeira. E tudo que nós falamos até aqui, desde a mensagem número 1 até hoje, a quinta parte dessa conferência sobre vida financeira, te estimulou a sonhar, te ensinou a administrar, mas como nós falamos na semana passada, talvez você está arrastando coisas do passado, que não foi porque você administrou mal, foi porque talvez houve um imprevisto, uma situação que você não previa, um desemprego, ou uma conta que chegou inesperado, uma ajuda que você teve que dar à sua família, e você ficou desprovido de capital, e as dívidas começaram a acumular. Mas preste atenção, nós queremos te ajudar. Então o credor mais cedo ou mais tarde vai vir, então nós precisamos saber que nós precisamos encarar. Mas outra coisa que eu acho interessante, versículo 2, Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. 2 coisas aqui nesses 2 primeiros versículos, olha só que coisa poderosa. Primeiro, aquela mulher endividada, ela foi procurar ajuda. Muitas vezes você e a sua esposa, ou você e os seus filhos, a sua família como um todo, não vão conseguir sozinho achar uma solução. Eu e a Adriana, quantas vezes nós não tivemos que chegar diante do apóstolo Joel e até da Sandra e falar: nos ajude. Nessa circunstância, já chegamos dos 2 jeitos, já chegamos: olha, nós temos uma dívida que queremos sanar, mas também já chegamos: olha, nós temos uma quantia em dinheiro, o que fazer com isso? Né? Então, às vezes você sozinho não vai conseguir, você e a sua família, mas procure alguém, vá até alguém que possa te ajudar, alguém que talvez você enxergue confiança, alguém que você enxergue uma certa facilidade, talvez não seja a melhor palavra, mas uma referência nessa vida financeira, e fala: me ajuda, eu e a Adriana estamos aqui, nós queremos poder te ajudar de alguma forma, talvez até mesmo no particular. E ele diz: mulher, o que você tem em casa? Isso aqui para mim é algo, isso tudo está vindo agora, hein? Mulher, a gente orou para que o Senhor liberasse algumas palavras, Ele está liberando. E ele disse assim: mulher, o que você tem em casa? Olha só que coisa interessante, você sempre vai ter algo para poder te ajudar a sair dessa situação. Eu nunca me esqueço, o apóstolo Joel, ele sempre me ensinou e compartilhou conosco assim, ele fala: olha, até para os casais mais endividados que chegam para mim aqui, diante do meu gabinete, eu falo para eles: mesmo com essa dívida toda, ainda você pode fazer uma viagem para o Nordeste, por exemplo, se você souber administrar. Porque é o seguinte, você tem na sua casa algo que possa te ajudar a sair das dívidas. Não só em recursos financeiros, mas você tem dons e talentos que podem te ajudar. Você talvez tenha algum material aí que aos seus olhos está esquecido, está deixando de lado, mas que você, nessa hora, eu quero até liberar. Estenda a mão, amor, vamos orar. Nós liberamos uma unção de criatividade na área financeira, para que você possa enxergar na sua vida coisas que você não estava enxergando, mas que você vai passar a olhar agora, que podem te ajudar a sair dessa situação. Talvez você vai entrar na cozinha e vai olhar uma situação, e Deus vai falar assim: é isso, usa isso, porque eu vou usar isso, eu vou te dar isso como uma forma de sair das dívidas. Aleluia. E pagar tudo que você está devendo. Amém. Talvez você vai chegar na garagem, vai olhar, você vai chegar no seu quarto e vai olhar. Por que o profeta perguntou para aquela mulher: o que você tem em casa? Olha só a resposta da mulher: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Talvez a sua primeira ótica vai ser: eu não tenho nada, eu só tenho um copo plástico. Um copo plástico, é só isso que eu tenho. Não tenho nada, eu só tenho um copo plástico. Eu tenho um amigo que ele é pastor,
E sabe o que ele faz? Ele compra isso aqui, ó. E aí, ele faz disso matéria-prima para vender para pessoas que vão injetar plástico de novo. Você tem alguma coisa. Talvez os seus olhos não se abriram. Aí o profeta continua dizendo: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si dos seus filhos e lhes passava as vasilhas e elas enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. O azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite, pague a sua dívida e você e seus filhos vivam do que sobrar. Uau! Olha só, existe uma palavra profética. Aquilo que talvez você ache que não tem valor nenhum, pode ser a solução para que você possa sair das suas dívidas. Peça a Deus sabedoria. Mas ele disse: vá para a tua casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e comece a operar o sobrenatural. Preste atenção. Não fique contando para todo mundo a respeito da sua vida financeira. Vá para as pessoas que podem te ajudar diretamente de uma forma objetiva. Eu entendo até que o fechar a porta é fechar para você não ouvir nada que venha externo, mas você pegar a palavra profética como foi liberada sobre a tua vida agora e viver ela no teu particular com Deus. Eu creio que é isso, viver essa palavra profética no particular. Então fecha a porta, para de ouvir, né? Para de ouvir o que está lá fora. E vamos encerrando e só falando aquilo que a gente, inclusive, vai falar um pouquinho sobre isso amanhã no Nossas de Casais. Hã? Antes de encerrar, eu queria fazer mais uma colocação, pode? Pode. Então, antes de encerrar, vou dar mais um exemplo de uma história que eu ouvi, acho que foi inclusive o pastor Joel, não me lembro de onde eu ouvi, muito a respeito, para confirmar que a palavra que o pastor Alex liberou. Existia um grande sábio que estava passeando com seu discípulo, e eles pararam numa casa e aquela família não tinha muitos recursos, eles tinham apenas uma vaquinha que dava o leite, que era o que eles vendiam ali e viviam daquilo. E aí eles dormiram ali naquela noite, né, na casa daquela família, e no meio da madrugada, o sábio levantou e falou para o servo assim, para o discípulo dele: vamos embora e vamos levar a vaquinha. E aí o discípulo ficou desesperado, falou: mas como é que a gente vai levar a vaquinha? É o único sustento dessa família. Como é que o senhor vai fazer isso com eles? Que absurdo, não é possível. E o sábio não respondeu nada e só ordenou: pegue a vaquinha e vamos embora. E eles foram embora com a vaquinha e jogaram a vaquinha lá, precipício abaixo. Foi-se embora a vaquinha. Passaram-se alguns anos, aquele discípulo se tornou um mestre e estava caminhando na redondeza com o discípulo dele agora. E aí ele se lembrou que naquela região tinha uma casinha e ele teve a curiosidade e falou: nossa, o que será que aconteceu com aquela família? Porque a gente foi embora e levou todo o recurso que eles tinham. E aí, quando ele chegou no lugar, já não existia mais aquela casinha, existia uma grande fazenda com muitos funcionários ali. E ali ele foi perguntar da família e ele descobriu que aquela família, era dona de tudo aquilo ali. E aí contaram para eles: um dia a vaquinha que estava aqui desapareceu. E aí eles não tinham mais nenhum recurso. Então eles tiveram que ir para a cidade e buscar novas formas de fazer dinheiro, descobriram novos negócios, prosperaram muito e são donos de toda essa fazenda aqui. Então, moral da história é: às vezes a gente está na situação que é como se Deus estivesse empurrando a nossa vaquinha precipício abaixo. Porque a gente tem algo que o Senhor quer prosperar na nossa vida, Ele tem algo para nos entregar, para que a gente viva coisas muito maiores e a gente está preso na vaquinha. Então, não é porque a gente só sabe fazer aquilo ou porque a gente acha que não tem outro jeito, outra forma. Sempre há, porque o nosso Deus é o dono, Ele é cheio de criatividade e Ele nos deu essa característica em nós de criarmos, né? E Ele vai liberar sobre nós a criatividade, o talento, o dom e despertar. Então, deixa a vaquinha ir embora e vamos gerar algo novo em Deus, que nós vamos prosperar muito mais, em nome de Jesus. É isso aí. Então, que você possa entender que Deus quer operar um milagre financeiro dentro da tua casa. Então, fecha a porta, busca Deus. Nós fazemos isso e a gente vai compartilhar um pouco sobre isso amanhã, sobre essa questão financeira dentro do casamento, mas a importância de sair das dívidas.
conversando em família, colocando no papel. Talvez você vai perceber que a sua esposa gasta muito mais do que você imaginava, ou o seu marido é descontrolado, e talvez isso possa gerar uma contenda. Coloca tudo isso de lado, sejam frios, racionais. 1 mais 1 sempre vai dar 2, nunca vai dar 4 ou 6. Então, quando se lida com dinheiro, tem que tirar as emoções de lado, a braveza com a esposa, com o marido, com os filhos, colocar tudo no papel, ser racional, ser inteligente ali na forma de colocar os números, ser prudente ali, sem querer acusar ou culpar, porque na verdade não adianta você querer culpar o marido, ou a esposa, ou os filhos, porque todos estão no mesmo barco, entendeu? Então, essa é uma situação que vai ser resolvida depois. Primeira coisa agora é o que nós vamos fazer para resolver essa situação. Muitas pessoas não conseguem lidar com dívidas porque só brigam, só discutem. A culpa é sua, não, a culpa é sua, não, a culpa é sua, não, a culpa é do cachorro, não, a culpa é do filho, não, a culpa é da filha, a culpa é da igreja, a culpa é de Deus, não. Agora é hora de colocar as coisas no papel, então nós fazemos, colocamos, conversamos, nós pensamos, já sim tivemos situações de querer colocar e responsabilizar um ou outro, e a gente viu que não dava certo. Então hoje nós sentamos juntos, colocamos tudo no papel, pensamos, conversamos. Às vezes eu falo, amor, mas você colocou esse valor 3, 4 vezes, 2 vezes que seja. Ela fala assim, não, você esqueceu de tal coisa. E nós juntos vamos se acertando. Depois sempre nós oramos, querida. Aqui eu quero dar umas dicas muito preciosas. Depois de fazer toda essa parte racional da coisa, nós pegamos um óleo de unção, pegamos uma conta, um cartão nosso que seja, e ungimos, e declaramos, aqui está a nossa vida financeira. Outra coisa, nós oramos aqueles que nos abençoam. No caso, abençoamos a empresa que a Adriana trabalha, abençoamos os dizimistas e ofertantes da igreja, abençoamos a vida da nossa liderança, do apóstolo Joel, como pastor que é responsável pela ajuda de custo que nós recebemos como pastores da igreja metodista renovada, declaramos prosperidade sobre ele, sobre a empresa, salvação aos chefes da Adriana que ainda não são cristãos. Amém. E depois disso, nós então confiamos em Deus e seguimos, aí é outro passo, né? Nós seguimos aquilo que nós colocamos no papel antes. Então, essas são as nossas dicas, assim, como sair das dívidas, porque eu tenho certeza que Deus tem algo novo para você. Aleluia. Amém, acho que as nossas perguntas se encerram por aqui, né? Vamos encerrar, e só mais um texto, amor, você me libera. Como a Adriana falou, existe um texto que eu queria orar por você. Eu quero que você fique de pé na sua casa. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Você conhece esse texto. E diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou a tenham plenamente. Querido, existe um sonho de Deus para a sua vida e para a sua família, de que você tenha uma vida plena. Que você saiba como administrar a sua vida financeira, a sua economia doméstica, ensinar os seus filhos a transferir esse legado, a viver uma vida próspera. Prosperidade não é só dinheiro, você sabe disso. Você sabe que não é o salário que você ganha. Falamos que, estatisticamente, as pessoas mais endividadas no Brasil ganham entre 7 e 10 mil reais. Então, assim, não é a questão de quanto você ganha, mas é como você administra os seus recursos e quanto você confia em Deus, a sua fidelidade e a sua generosidade. Então saiba que existe uma vida plena. E nós queremos encerrar essa série, essa conferência, que eu gostei dessa questão do apóstolo Joel, essa conferência de finanças, como lidar com dinheiro. Queremos abençoar a tua vida para que você seja próspero. Aleluia. Nós amamos você. A Adri vai encerrar aqui falando mais sobre amanhã. E nós nos vemos no domingo, dia de ceia. Um beijo, amo vocês em nome de Jesus. Vamos orar então? Fica de pé no teu lugar. Você já está de pé, né? Nós já pedimos isso. Aleluia. Permaneça de pé no seu lugar. Estenda suas mãos. Senhor, nós queremos declarar, Pai, sobre o teu povo, a tua bênção. Nós queremos declarar, Senhor, em nome de Jesus, sabedoria e graça, Pai, para que eles possam administrar as finanças. Oh Deus, para que os recursos venham, Senhor. Oh Deus, eu quero te pedir criatividade, unção de criatividade, Senhor, para que eles possam sair das dívidas, para que eles sejam direcionados pelo Senhor, Pai, para um tempo novo, um tempo de novidade, de empreender, Senhor, em nome de Jesus. Liberamos a prosperidade sobre o teu povo, as tuas bênçãos. Oh Deus, um tempo de ajuste, um tempo, Pai,
de ajustar, Senhor, e sair mesmo das dívidas, Pai. Um tempo, Pai, onde eles possam começar a investir. Oh Deus, declaramos dizimistas e ofertantes fiéis na Tua casa, Senhor. Oh Deus, que possamos ver sobre o Teu povo, Pai, o manifestar do Senhor, testemunhos, Senhor, sendo falados, vividos e testemunhados para a honra e glória do Teu nome. Oh Deus, prospera sobre o Teu povo, dê a eles destaque, abra portas, Senhor, novos negócios, novos recursos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém?